Pare. Não role a tela. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque há um segundo específico que você está prestes a perder agora. E se ele passar, o ciclo de cansaço que você carrega vai se fechar sobre a sua casa por mais um ano. Eu recebi uma ordem para interromper o seu relógio antes que o próximo ponteiro esmague a sua esperança. Algo na sua manhã de hoje pediu por uma palavra que ainda não foi dita. E o som metálico do relógio na madrugada silenciosa não foi um aviso à toa. Você sente esse peso nos olhos que nenhum café ou feriado consegue apagar? É a alma em alerta às 3 da manhã, quando o silêncio da casa se torna barulhento demais e você percebe que o despertador no criado mudo não é mais um aliado, mas um gatilho de dor. Esse aperto no peito ao olhar o calendário não é estresse. É o seu espírito avisando que o seu cronômetro foi sequestrado por uma fadiga, que transforma segundos de oportunidade em horas de paralisia. E nas decisões, você se vê paralisado, com a mão sobre o volante antes de entrar na empresa ou sobre o teclado antes de enviar aquela resposta, temendo errar como errou no passado. É o medo de que a areia da sua vida esteja escorrendo pelos mesmos erros de timing que você comete há 10 anos. Você corre, mas o lugar onde você deveria estar parece cada vez mais distante, como se as engrenagens da sua vida estivessem enferrujadas, travando a cada tentativa de avanço. Mas o sinal mais grave não está no escritório. Ele está na maçaneta da sua porta de entrada. Às 7 da noite de uma terça-feira cansativa. Você gira a chave devagar, adiando por alguns segundos o encontro com o peso da casa, porque sabe que o silêncio que te espera lá dentro é pesado. A sua esposa já aprendeu a não perguntar mais como foi o dia, porque ela já conhece o peso do seu rosto e o cansaço no seu olhar. Você entra e sente que precisa de meia hora sozinho antes de conseguir ser pai ou marido de verdade. É o olhar de expectativa dos seus avós que ainda esperam a sua vitória, mas você se sente fisicamente presente e emocionalmente ausente. Seus filhos sentem que o coração do pai está em outro lugar, e esse afastamento invisível dói mais do que qualquer conta atrasada. Você se tornou um estranho dentro do próprio lar, descarregando o peso do mundo no jantar, transformando o que deveria ser o seu refúgio em um campo de batalha silencioso. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, vou descrever onde o seu tempo foi realmente drenado nos últimos meses, de uma forma que vai fazer o silêncio finalmente fazer sentido. Segundo, vou te entregar a palavra hebraica milenar, que define quem você é na pressão. E quando você ouvir a terceira, vai entender por que você chegou aqui hoje. Quando você entender o significado de Baka Agair, as engrenagens da sua vida vão finalmente destravar. Terceiro, vou selar 3 nomes de identidade sobre você, para que o seu tempo deixe de ser um peso e passe a ser sua maior arma. Se você sair antes do final, sai sem o selamento. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que Salomão deixou registrado para o Filho de Deus que precisa atravessar a próxima segunda-feira às 5 da manhã e que cabe na sua primeira hora de despertar. Não é livro para estudar. É um instrumento para sustentar o peso desse sequestro do seu timing divino, que tenta te convencer que você não é mais o escolhido. Eu volto a isso. Por enquanto, fica. O que você vive agora é o inverno da sua alma, onde a raiz está sendo testada antes da colheita. Mas uma semente que não entende o tempo do despertar acaba apodrecendo na terra antes de ver o sol. O seu chamado é uma engrenagem que só precisa do óleo certo de Salomão para voltar a governar o tempo a seu favor e transformar a paralisia em movimento. Antes de eu te entregar essa palavra, preciso que você entenda algo que ninguém ainda te disse sobre a exaustão que você sente e o porquê de o céu parecer em silêncio enquanto o seu despertador grita. Mas antes, eu preciso que o céu registre que você está presente para receber o que vem agora. Se você sente que essa palavra foi preparada para o seu momento atual, comente presente aqui embaixo. Não é para o canal, é um ato espiritual para marcar a sua posição
diante do que será revelado, e para que o céu saiba que você parou para ouvir. E sobre exatamente isso, sobre o café que esfria enquanto você olha para o vazio, sobre a ampulheta furada que se tornou a sua rotina e o peso que você carrega nos ombros ao girar aquela fechadura na terça-feira. Há algo que Salomão deixou registrado, uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. Você precisa saber o nome do que está enfrentando antes de segurar a ferramenta que o destrói. Antes de eu te dar a palavra e revelar o selamento que o céu reservou para o seu nome hoje, eu preciso que você reconheça 5 coisas que estão acontecendo com você agora. Não são palpites, nem adivinhações. São sinais de reconhecimento de uma alma que teve o seu tempo sequestrado e que já não consegue mais encontrar a saída no labirinto das próprias urgências. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber exatamente por que você parou tudo para ouvir esta mensagem e o porquê de o seu despertador ter soado diferente na manhã de hoje. O primeiro sinal é o relógio inimigo, e ele se manifesta quando a sua percepção de tempo se torna uma fonte constante de ansiedade, em vez de ser um campo de governo. Você sente que o tempo está trabalhando ativamente contra você, como se cada minuto que passa estivesse queimando uma chance preciosa que nunca mais voltará. O som metálico do relógio na madrugada silenciosa não é mais um marcador de horas, mas um lembrete rítmico de tudo o que você ainda não alcançou. O que parece ser apenas correria moderna é, na verdade, uma semente de propósito, tentando germinar em um solo que foi ressecado pela pressa. Se você continuar vendo o tempo como um adversário a ser batido, a sua raiz nunca encontrará a profundidade necessária para sustentar o peso da colheita que está por vir, e você viverá em um estado permanente de alerta que esmaga a sua paz antes mesmo do café ser servido. O segundo sinal é a memória da falta. Um estado onde o seu cérebro se tornou um especialista em catalogar os erros de timing que te atrasaram, em vez de focar nas promessas que deveriam te impulsionar. Você acorda lembrando daquela decisão que não tomou há 5 anos, ou daquele passo que deu no momento errado e que te custou caro. Essa lembrança constante da falta cria uma paralisia no seu presente. Você olha para o calendário e sente um aperto no peito, temendo que o próximo mês seja apenas uma repetição dos erros do passado. É a ampulheta da sua alma que parece estar furada, deixando escapar a confiança, enquanto você tenta, desesperadamente, tapar os buracos com mais trabalho e menos sono. Se você não interromper esse ciclo de memória negativa, o seu chamado será enterrado por uma montanha de arrependimentos que Salomão já nos ensinou a transformar em sabedoria aplicada. O terceiro sinal é o silêncio da porta, e ele é o mais doloroso porque não acontece na rua, mas no limiar do seu santuário doméstico. São exatamente 19 horas de uma terça-feira cansativa quando você para diante da maçaneta da porta de entrada da sua casa. Você não abre de imediato. Você gira a chave devagar, bem devagar, tentando adiar por apenas alguns segundos o encontro inevitável com o peso da casa que parece sugar o resto da sua energia vital. Você sente culpa por não ter alegria para oferecer a quem você mais ama e percebe que a sua esposa já reconhece a sua pisada pesada antes mesmo de você entrar, optando pelo silêncio para não aumentar o seu fardo. O que parece ser apenas necessidade de descanso é o grito de uma identidade que está sendo esmagada por um cronômetro que não lhe pertence. Se você ignorar esse sinal, o afastamento invisível dos seus filhos se tornará a herança mais amarga da sua trajetória como escolhido. E sobre esse silêncio na maçaneta que você reconheceu agora, eu já deixei o instrumento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome hebraico do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é o automático perigoso.
aquele estado de sobrevivência onde você toma decisões cruciais, como se estivesse apenas tentando tirar um problema da frente para conseguir respirar por mais 10 minutos. Você se vê paralisado com a mão sobre o volante ou sobre o teclado, temendo que qualquer movimento seja o erro final que desmoronará a estrutura que você levou anos para construir. Esse modo automático é o sinal de que a sua conexão com o timing divino foi cortada pela fadiga extrema. Você está agindo como um escravo das horas e não como um governador dos seus dias. O que parece ser eficiência sob pressão é, na verdade, um sono espiritual profundo que te impede de enxergar as janelas de oportunidade que o céu abre e fecha diante dos seus olhos todos os dias. Se você não retomar o controle manual da sua existência, acabará construindo um destino que não reconhecerá como seu quando chegar ao final do percurso. O quinto sinal, e talvez o mais íntimo de todos, é a síndrome da ampulheta furada. É quando o recurso financeiro entra, a oportunidade aparece, mas o tempo para desfrutar da vitória, ou para consolidar o avanço, simplesmente desaparece em emergências que não deveriam ser suas. Você sente que nasceu para construir grandes projetos, para ser um arquiteto de destinos, mas está preso em obras pequenas e urgências medíocres que drenam o seu óleo e apagam a sua lâmpada. No fundo, você reconhece que está sendo chamado para algo muito maior, algo que exige uma postura de governo e uma clareza que você não tem tido nas últimas semanas. Essa insatisfação santa é a prova final de que você é um escolhido que teve o código de acesso ao próprio tempo sequestrado. Se você não decifrar esse código agora, passará o resto da vida sendo um coadjuvante na história que você deveria estar protagonizando. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer não são sintomas de um colapso iminente ou de uma falha de caráter. Eles são, na verdade, os sinais claros de um despertamento que o céu está forçando dentro de você, porque a semente do seu chamado não aceita mais ficar enterrada sob o peso de um tempo que não é o de Deus. O que você sente como pressão é a mão do Criador ajustando as engrenagens da sua alma. E o nome hebraico do que está despertando em você está contido em uma única palavra milenar que mudará a forma como você enxerga cada segundo da sua existência a partir de hoje. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, esse recurso prático que cabe na sua primeira hora de despertar e que impede o sequestro do seu timing, eu preciso te dar o nome hebraico do que você carrega, porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome e depois que você entender a natureza da marca que está sobre a sua fronte. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive agora. Uma palavra que recontextualiza todos os segundos que você pensou ter perdido e todas as manhãs em que o despertador soou como uma sentença. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia sobre ser um escolhido no meio do caos. E o que vem agora vai te explicar por que tudo aconteceu nesta ordem e por que o silêncio do seu passado foi a preparação para o estrondo do seu futuro, e sobre esse código do tempo que parece ter mudado, e a sensação de que o seu futuro está sendo roubado por um despertador no criado mudo todos os dias. Esse sequestro do seu timing divino, por uma exaustão temporal, não é o que Salomão preparou para você. Ele preparou outra coisa, e essa outra coisa é o que vou te entregar agora. Não é teoria, é instrumento. O código da sabedoria de Salomão é o instrumento que Salomão deixou para o Filho de Deus que precisa atravessar o dia comum sem perder o que recebeu na intimidade. É a ferramenta prática para o escolhido que não aceita mais ver a sua vida ser consumida por urgências que não geram colheita. Quando você percebe que a areia da sua vida está escorrendo pelos mesmos erros de timing que você comete há 10 anos, você precisa do sequestro do timing divino interrompido por uma intervenção de sabedoria. Quando você chega em casa às 7 da noite e sente que o cansaço do dia está esmagando o silêncio que você deveria dar para sua esposa e filhos, você precisa de um instrumento que proteja o seu lar da sua própria fadiga. Quando você precisa decidir
e sente a mão paralisada sobre o volante ou o teclado, temendo errar o passo, você precisa de uma vara que lembre você de quem você é antes de você abrir a boca. E se você está sentindo nesse momento que isso é exatamente o que você precisa, antes mesmo de eu continuar, coloca o polegar agora sobre o link no primeiro comentário fixado. Não clica ainda, só coloca o polegar. Sente o peso da decisão antes de tomar a decisão. Gesto de governo começa com uma identificação ritual. O Código da Sabedoria de Salomão não é um método para fazer mais, para ser um robô de produtividade. É um instrumento para sustentar mais. Ele não treina você. Ele cobre você. Ele te mostra onde o sequestro do timing divino por exaustão temporal está atuando dentro da sua alma antes que isso vire uma decisão financeira errada ou um grito desnecessário no jantar. Ele interrompe o ciclo desse cansaço crônico antes que ele vire a sua próxima segunda-feira às 5 da manhã. E a próxima segunda-feira às 5 da manhã chega antes do que parece e vem com 2 selos para o seu lar, não para o seu desempenho. O primeiro selo é o ritual do sono do justo. É um áudio. Você não lê. Você deita. E o que você ouvia chamado de insônia, hoje vai chamar de vigília não selada. E vai aprender a selar a noite com o nome certo, na ordem certa, na voz certa. O segundo selo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 7 frases curtas, uma para cada manhã da semana. Para você não acordar mais sem identidade. Para você atravessar a primeira hora do dia com a postura de quem foi enviado e não com a postura de quem foi atropelado. E essa hesitação que você está sentindo agora, enquanto o som metálico do relógio parece bater mais forte. Não é dúvida sobre o instrumento. É o sequestro do timing divino por exaustão temporal atuando dentro de você nesse exato momento, fazendo o que ele sempre faz. Empurrar você para fechar a janela, para deixar para depois para dizer que amanhã eu vejo. Você reconhece esse padrão. Foi a hora de orar e o sono chegou. Foi a hora de pegar a Bíblia e o telefone tocou. Foi a hora de quebrar o ciclo e uma urgência apareceu. Hoje ele está vindo de novo, e a hesitação que você está sentindo agora é a confirmação de que você está exatamente no ponto onde a virada acontece. Quem hesita aqui é quem precisa estar aqui. E é justamente por isso que o próximo bloco existe. Você tem 7 dias para usar e sentir. 7 dias completos. Se em 7 dias o instrumento não tiver tocado o que precisa ser tocado em você, se o café esquecido e frio sobre a mesa de jantar não der lugar a uma nova presença, você devolve. Sem pergunta. Sem justificativa. E os 2 selos, o ritual e os decretos, ficam com você mesmo se você devolver. São seus, sem condição. Mas eu preciso ser direto contigo. O risco real não é gastar menos que um almoço de quinta na padaria. O risco real é a próxima segunda-feira às 5 da manhã chegar e você ainda estar de mãos vazias, olhando para o calendário com o aperto no peito de quem sabe que vai apenas sobreviver a mais uma semana. Esse é o risco que tem rosto. E é desse rosto que eu preciso falar com você agora. E talvez você esteja se perguntando agora algumas perguntas que merecem resposta antes de seguirmos. Talvez você pense, eu já não tenho tempo para nada, como vou ler isso? O instrumento não é para ser lido, é para ser aplicado. Ele foi feito exatamente para quem não tem tempo, para que você pare de perder horas em decisões erradas que drenam a sua energia. Ou talvez você se questione, uma chave de 2 minutos pode realmente mudar meu dia inteiro? Uma dobradiça pequena move uma porta enorme. Se você ajustar os primeiros 2 minutos da sua manhã, o resto das 24 horas obedece ao seu comando. E se você acha que os decretos não funcionam para quem acorda já cansado, saiba que eles foram desenhados por Salomão justamente para o cansado. É combustível para a sua identidade, não é carga extra para o seu fardo. E ainda assim, se você quer só o guia, ele já é suficiente. Mas a casa completa é com os 3. Várias pessoas aqui no canal, homens e mulheres que vinham acordando com o som metálico do relógio na madrugada silenciosa por meses,
Atravessaram a primeira semana com o instrumento na cabeceira e descreveram a manhã do 8º dia com a mesma frase: eu não acordei em alerta. Várias pessoas aqui no canal, gente que vinha com a mão paralisada sobre o teclado antes de uma decisão difícil, repetindo o mesmo erro de timing, começaram a usar a chave de 2 minutos e descreveram a postura na empresa como a postura de quem entrou sabendo o nome do que estava sendo roubado. Várias pessoas aqui no canal, pais e mães que chegavam em casa às 19 horas de uma terça-feira cansativa, descarregando o peso do mundo, usaram os 7 decretos no carro antes de girar a maçaneta e descreveram a semana como a primeira em que meus avós não precisaram lamentar o meu cansaço. Talvez daqui a 3 horas você vai estar deitado na cama de novo, com o café esquecido e frio sobre a mesa da memória, lembrando que viu este vídeo e ainda assim não estendeu a mão para o que foi preparado. Talvez na próxima segunda-feira às 5 da manhã, a manifestação do sequestro do timing divino vai chegar e você vai pensar: eu sabia o que era, eu só não tinha o instrumento na mão. Talvez na próxima segunda-feira de manhã você vai estar olhando para o espelho, vendo as mesmas olheiras de hoje, e seu filho vai passar por você sem pedir a bênção, porque ele já se acostumou com o seu silêncio, porque você não terá a chave para destravar a sua alegria. E o afastamento invisível dos seus filhos continua chegando, com o mesmo despertador, com o mesmo café, com a mesma porta abrindo na próxima segunda-feira, às 5 da manhã. O link está no primeiro comentário fixado para você. Não para todos. Para você. Quem precisa atravessar a próxima segunda-feira às 5 da manhã com o instrumento na mão, clica agora. E quando você fizer isso, quando você abrir esse link, você não está comprando um livro. Você está aceitando um instrumento que Salomão preparou para o seu dia comum. E o que você vai entender a seguir, quando ouvir a palavra hebraica que vem agora, vai mudar a forma como você lê tudo o que aconteceu até aqui. A palavra hebraica, que define exatamente o que está acontecendo com você agora, e que dá nome ao estado da sua alma diante deste despertador que se tornou um inimigo, é uma palavra que carrega o peso de séculos de permanência. Essa palavra é Ba-Ka-Ir. Pronuncia comigo no silêncio do seu coração, para que o som dela comece a vibrar nas engrenagens da sua identidade. Ba-Ka-Ir. Ba-Ka-Ir significa, no sentido mais literal, aquele que é escolhido, mas não é uma escolha aleatória ou baseada em um favoritismo vazio. No hebraico bíblico, Ba-Ka-Ir descreve o escolhido que foi testado no fogo da pressão e que foi aprovado não pela sua força muscular ou pela sua velocidade, mas pela sua capacidade de permanecer enquanto todos os outros desistiram. É o escolhido que foi refinado pelo tempo, aquele cujo timing foi forjado no calor da espera e da exaustão. Não é apenas uma tradução de dicionário que eu estou te entregando. É um selo de reconhecimento para o seu espírito. Bakir é uma palavra que descreve um estado de ser, uma postura de governo e um chamado que não aceita mais o modo automático de sobrevivência. Quando você ouve essa palavra, você sente um calafrio de reconhecimento, porque ela define exatamente a sensação de estar sendo prensado pelas circunstâncias, mas ainda assim não ser destruído. Você reconhece esse nome porque ele já estava acontecendo dentro de você nas madrugadas em que o sono fugia e o peito apertava. Você só não tinha o nome para dar ao seu processo, e sem o nome, você era apenas uma vítima do cansaço. Agora, com o nome, você começa a se tornar o senhor do seu tempo. E sobre essa palavra de identidade, sobre esse estado de ser um Ba-Ka-Ir no meio do sequestro do seu timing divino, está escrito algo fundamental no Salmo 4, versículo 8. Acompanhe a força desta declaração, que deve se tornar o seu decreto antes de qualquer repouso. Em paz, também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouça bem a cadência dessas palavras. Elas não são um desejo de boa noite, são uma declaração de quem já recuperou o governo do próprio relógio biológico e espiritual. Essa não é uma promessa de um futuro distante
ou de uma paz que só virá quando todos os problemas forem resolvidos. É uma declaração de estado presente. Quem pode dizer essa frase com a alma deitada em paz, enquanto o som metálico do relógio na madrugada silenciosa tenta ditar o ritmo da ansiedade? É quem está sob o selo de Baqir. Não é para quem se esforça para ter paz através do controle humano, mas para quem já entendeu que habitar em segurança é uma consequência direta de saber quem você é no cronômetro de Deus. O escolhido que entende o seu timing não briga com o sono. Ele sela a noite porque sabe que o seu amanhã já foi governado antes mesmo de o café ser servido. Para você entender como essa sabedoria opera no dia comum, olhe para Salomão. Muitas vezes o imaginamos apenas como o rei cercado de ouro e glória, mas ele não começou assim. Salomão era o jovem que recebeu a coroa sobre a cabeça antes de sentir que tinha maturidade nos ombros. Ele era o herdeiro de um trono que exigia decisões de governo que ele não sabia como tomar. Imagine o peso daquela coroa na primeira noite de reinado. O silêncio do palácio sendo barulhento demais para um coração que se sentia pequeno diante da imensidão do chamado. Ele sentia o tempo escorrer pelas mãos, temendo ser apenas um coadjuvante na história de Davi, seu pai. O problema de Salomão era concreto e urgente, e ele espelha exatamente a sua dor de hoje. Ele acordava antes do amanhecer com a cabeça cheia de julgamentos pendentes, com o peso de uma nação inteira esperando que ele soubesse o timing exato de cada movimento de guerra e de paz. Ele vivia o sequestro do timing divino por exaustão temporal, tentando resolver problemas complexos com uma mente fadigada pela pressão da expectativa dos outros. Ele via a ampulheta do reino furada pelas urgências, sentindo que se errasse um segundo no julgamento, o ciclo de erros de uma geração inteira cairia sobre a sua casa. Mas o que ele pediu a Deus não foi uma solução mágica ou uma fé abstrata que o tirasse da realidade. Ele pediu sabedoria aplicada. No hebraico, ele pediu lev shomeia, um coração que escuta. E o que ele recebeu não foi apenas um sentimento, foi um instrumento operacional. Foi uma forma específica de processar a realidade, de receber informação do céu antes que a decisão precisasse ser tomada na terra. Lev shomeia era a ferramenta que permitia a Salomão enxergar a engrenagem oculta por trás do barulho das multidões, dando a ele a clareza para agir no segundo exato onde a vitória é decidida. A aplicação dessa sabedoria aconteceu no dia mais comum do seu reinado, sob a luz de uma manhã que parecia igual a todas as outras. 2 mães, um bebê e uma disputa que parecia impossível de resolver sem uma perícia de meses. Mas Salomão tinha o instrumento. Ele não fez uma análise técnica prolongada. Ele usou a sabedoria operacional para criar uma situação de pressão onde a verdade não pudesse mais ficar escondida. Quando ele desembainhou a espada e propôs dividir a criança, não foi um ato de crueldade, foi um ato de timing. Ele sabia que o coração da mãe verdadeira bateria em um ritmo diferente no momento do perigo. Ele capturou o segundo da clareza no meio do caos e resolveu em instantes o que a justiça comum levaria anos para decidir. Essa foi a virada que quebrou o ciclo de dúvida sobre o seu reinado. A partir daquela decisão de segundos, o mundo inteiro entendeu que havia algo diferente em Salomão. O ciclo de erros de timing foi interrompido. A fama da sua sabedoria não veio de discursos bonitos, mas da sua capacidade de governar o tempo das decisões com uma precisão que ninguém mais possuía. A paz entrou no palácio, a produtividade do reino floresceu, e a casa de Salomão mudou porque ele parou de lutar contra as horas e começou a governar sobre elas através da ferramenta que recebeu. E o que Salomão fez, e que você pode começar a fazer a partir de agora, não é algo reservado apenas para reis da antiguidade. A chave é a mesma, porque o código do tempo não mudou. O que Salomão precisou improvisar sob a pressão direta do trono, ele deixou registrado de forma permanente e codificada para que você não precise passar pelo mesmo sofrimento. O instrumento que Salomão deixou registrado para o escolhido de hoje é o mesmo que está te aguardando no primeiro comentário fixado, pronto para ser a sua vara e o seu cajado no meio das suas urgências. Lembra da semente que eu te falei no começo deste vídeo?
aquela que parecia morta, enterrada sob o gelo de um inverno que nunca acabava. Esse nome Bakir, que você acabou de receber, é o nome do seu inverno. Você achava que estava sendo esquecido na Terra, mas você estava sendo testado para a permanência. Esse estado de Bakir é a prova de que a sua raiz se tornou profunda o suficiente para sustentar a colheita que o seu tempo restaurado vai gerar. O instrumento que Salomão deixou é a forma de você atravessar esse inverno sem perder a semente e sem permitir que a geada da fadiga mate o seu amanhã. E agora que você tem o nome e que o seu espírito reconhece a marca de Baka-Gayer sobre a sua trajetória, eu preciso te entregar 3 coisas fundamentais para o selamento deste momento. Primeiro, eu vou te mostrar o diagnóstico por tipo do seu chamado, para que você entenda por onde o inimigo tem tentado roubar o seu óleo. Depois, vou declarar sobre você os 3 nomes de identidade que vão atravessar a sua vida até o fim deste ano. E por fim, vou te entregar as 3 armas de governo para que você nunca mais perca o que recebeu nesta intimidade. Vamos começar pelo tipo de chamado que o céu registrou sobre você. E antes de eu selar os 3 nomes sobre você, eu preciso saber em qual tipo de chamado você está. Porque os 3 nomes mudam dependendo do tipo, e o instrumento se aplica de forma diferente em cada um. O céu não te trata como uma massa, mas como uma identidade única que carrega um peso específico e uma missão que exige precisão. Ao tipo 1, o estrategista do lar. Você reconhece esse tipo se você deveria ser quem governa a paz e o ritmo da sua casa, mas se sente constantemente atacado por urgências domésticas e demandas triviais que nunca acabam. É o cansaço que chega antes mesmo da janta ser servida, drenando a paciência que você deveria ter com sua esposa e filhos, transformando o que deveria ser o seu santuário em um balcão de problemas. O sequestro do seu timing te faz perder o governo do clima do seu lar. Esse é o tipo 1. Há o tipo 2, o sentinela da linhagem. Você reconhece esse chamado se a sua maior preocupação é blindar o futuro dos seus filhos, mas sente que um sono espiritual pesado e uma fadiga constante te impedem de enxergar as armadilhas invisíveis que o mundo arma no caminho deles. Você quer vigiar, mas seus olhos pesam diante das telas. Você quer dar uma direção, mas falta o timing divino para ter a conversa certa no momento de abertura do coração deles. Esse é o tipo 2. Há o tipo 3, o arquiteto de destinos. Você sabe, lá no fundo, que nasceu para construir grandes coisas e ser um marco de prosperidade, mas se vê paralisado em obras pequenas e urgências medíocres por falta de discernimento temporal. Você passa o dia apagando incêndios que não são seus enquanto a planta do seu projeto de vida fica esquecida, acumulando poeira e café frio. A sua capacidade de governar o tempo foi trocada pela escravidão das urgências alheias. Esse é o tipo 3, e sobre o seu tipo, o céu já havia selado 3 nomes. 3 nomes que vão atravessar a sua história até o fim deste ano, dando contorno à sua identidade quando o ciclo do sequestro temporal tentar te dissolver no automático da exaustão. Nome 1. Guardião da Alvorada. Você é o guardião. Não aquele que apenas acorda cedo por obrigação, mas o que retoma o governo do seu dia e da sua casa antes que o mundo e suas demandas barulhentas acordem. O nome que vai atravessar a sua alma nos próximos meses é este, o Guardião da Alvorada. Você é o sentinela que sela a primeira hora para que o resto das 24 horas obedeça ao seu comando espiritual. Você é o Guardião da Alvorada que interrompe o sequestro do tempo antes do sol nascer. Esse nome só se sustenta com a vara e o cajado que Salomão registrou para o seu despertar. Nome 2. Portador do Moed. Você é o portador do tempo do encontro marcado com o destino. O nome é o portador do Moed. Você deixa de ser o escravo de uma rotina automática e passa a ser aquele que reconhece a janela de oportunidade espiritual quando ela se abre diante dos seus olhos. Você é o escolhido que carrega o discernimento para saber o momento exato do passo de fé e o momento da espera estratégica no silêncio da alma. Esse nome
te dá a postura de governo necessária para não errar o timing da grande colheita que o céu está preparando. Nome 3. Enviado da permanência. E você é o enviado que não recua diante da pressão do cansaço. O nome é o enviado da permanência. Você não desiste porque entende que o seu tempo de vitória foi selado por uma autoridade muito superior à sua exaustão física. Você é o Ba-ke-ga-ir, que permanece firme enquanto todos ao seu redor desmoronam, porque sabe que o seu destino não depende da sua velocidade humana, mas da sua posição de governo na mesa de sabedoria de Salomão. Esse nome te lembra todos os dias que você não foi apenas chamado, você foi enviado para um propósito eterno. Você sente a intensidade do que está acontecendo agora. Esse aperto no peito no primeiro nome, esse calor no segundo. Não é sinal de que algo está errado contigo, é o sinal da sua capacidade de se transformar. A intensidade do ataque ao seu tempo é proporcional à capacidade da sua virada. Quem sente forte, tem uma virada forte. O seu peso é a medida exata da sua força futura. E o guardião da alvorada que você é, carrega uma vulnerabilidade específica, uma única brecha que o adversário conhece e vai tentar usar contra o seu propósito nos próximos dias. A vulnerabilidade do guardião da alvorada é ser apenas um sentinela dormindo no posto enquanto o inimigo rouba o seu dia. É no momento em que você baixa a guarda por achar que já deu conta de tudo que o sequestro entra. Não com um grande erro, mas com o sussurro de só mais 5 minutos. E você reconhece esse sussurro porque ele já te roubou muitas manhãs, especialmente na segunda-feira às 5 da manhã, quando o despertador tocou e você sentiu que não tinha forças para levantar. E o que Salomão deixou para você cobrir essa vulnerabilidade não é um livro de autoajuda. É um ritual aplicado para você atravessar a sua próxima segunda-feira às 5 da manhã, sem precisar negociar com a paralisia, sem precisar ouvir a voz da derrota antes de colocar os pés no chão. O link do Código da Sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou no começo deste vídeo. Mas agora, com o selo de Ba-ke-ga-ir e esses 3 nomes queimando em você, ele não chega na sua mão como um arquivo comum. Ele chega como a cobertura que o seu chamado precisa para não dormir no posto. E há mais 3 coisas que precisam ser ditas antes de eu te enviar para o governo dos seus dias. Se um desses 3 nomes bateu com mais força em você, escreve o número aqui embaixo. 1, 2 ou 3. Mas antes de eu te enviar para o governo dos seus dias, há 3 táticas específicas que o adversário vai usar contra os 3 nomes que acabei de te entregar. Ele não vai atacar a sua fé, ele vai atacar a sua percepção de tempo para que você mesmo abra mão da sua identidade de escolhido. A primeira tática é o veneno da comparação. O adversário vai sussurrar no seu ouvido que o seu cronômetro está atrasado em relação a todos ao seu redor. Ele vai te mostrar que a irmã da igreja já está casada e feliz, que o colega de trabalho já comprou a casa própria e que o seu sobrinho mais jovem já tem a vida resolvida enquanto você ainda está lutando contra esse cansaço. Ele quer que você sinta que o sequestro do seu timing divino é uma falha sua e que o tempo de todos flui melhor que o seu. Ao focar no relógio alheio, você perde o governo sobre a sua própria engrenagem. A segunda tática é a tradução do silêncio como rejeição. Ele vai pegar o intervalo entre o seu sim de hoje e a manifestação de amanhã e te empurrar a interpretar o silêncio do céu como uma prova de que você não foi ouvido. Ele dirá que o céu não respondeu na sexta, que o sinal não veio no domingo e que a confirmação não chegou na segunda. Se você aceitar que o silêncio é abandono, você abandonará o seu posto de Ba-ke-ga-ir antes que a maturação da sua promessa se complete. O silêncio não é ausência. É o tempo da raiz crescer. A terceira tática é a desistência a 24 horas da virada. O adversário sabe exatamente quando você está no limiar da sua janela de oportunidade e vai apertar o peso do cansaço justamente nesse intervalo final. É quando a mão está paralisada sobre o volante e a vontade de fechar a janela é mais forte do que a vontade de atravessar a porta. Ele sabe
que se você desistir a um passo da linha de chegada, o ciclo de exaustão se fechará por mais um ano sobre a sua casa. Para anular essas táticas, você precisa de 3 armas espirituais de governo. A primeira arma é o selo da linha própria. Ela opera cortando o fio da comparação, lembrando o seu espírito de que o escolhido não corre contra os homens, mas a favor do propósito. Toda vez que o veneno da comparação vier, você declara: meu tempo é governado por uma mão que não se compara ao cronômetro dos homens. Eu sigo o fluxo do meu KHIR. A segunda arma é o registro do veredito. Ela opera mantendo a sua memória focada no que foi selado, independentemente do que o silêncio exterior pareça dizer. É o instrumento que protege a sua alma da tradução errada do tempo de espera. Você declara com autoridade: o silêncio do céu não é ausência. É a maturação do meu nome e a segurança do meu habitar. A terceira arma é a raiz da penúltima hora. Ela é a força que te mantém plantado no solo do seu chamado quando a pressão para recuar atinge o pico. É o que impede que a sua mão solte a maçaneta da sua vitória no último segundo. Sua declaração de governo é: eu permaneço no limiar porque a porta só se abre para quem não recuou na pressão, e o meu tempo de colheita é hoje. E essas 3 armas, sozinhas, são lembrança. Com instrumento viram cobertura. E essa desistência que você reconheceu como real, que tenta te convencer a deixar para amanhã o que o céu preparou para o agora, é apenas o sinal de que você está operando sem a ferramenta correta. Reconhecer o ciclo do sequestro do timing divino por exaustão temporal sem ter o instrumento que Salomão deixou é receber o diagnóstico sem o tratamento. É acordar diante do problema com o café esquecido e frio sobre a mesa, mas sem o remédio na cabeceira. Quando a segunda-feira chegar e você sentir o peso do mundo nas costas antes mesmo de levantar, o ciclo vai pedir que você se arraste mais uma vez no automático. Você precisa do instrumento antes, não depois. Quando a próxima decisão financeira aparecer e o cansaço te fizer escolher o caminho mais fácil, mas mais caro, o ciclo vai pedir o seu óleo. Você precisa da sabedoria de Salomão antes, não depois. Quando o próximo domingo à noite chegar e você sentir o aperto no peito por saber que nada mudou na última semana, o ciclo vai pedir a sua esperança. Você precisa do código antes, não depois. O reconhecimento sem o instrumento te deixa onde você sempre esteve, sabendo o nome da dor, mas sem a mão para curá-la. E é por isso que existe um último obstáculo que precisa ser nomeado antes de você dizer amém. Existe um obstáculo que vai aparecer entre essa palavra que você acabou de receber e a manifestação dela na sua vida, e esse obstáculo não vem de fora, ele vem de dentro. É a voz do estou exagerando, também conhecida como o medo de parecer mal agradecido. Você sente que, ao pedir por um instrumento prático para governar o seu tempo, está sendo ingrato pelo que já tem. Essa voz sussurra que você deveria apenas ter mais fé e aguentar o peso do cansaço em silêncio. Mas Salomão não aguentou em silêncio. Ele pediu por sabedoria operacional para julgar o agora. O medo de parecer mal agradecido é a armadilha final para te manter com as mãos vazias, diante de uma colheita que exige ferramentas de governo. Não é ingratidão querer o que o céu preparou para sustentar o seu chamado. É responsabilidade com o que foi confiado ao seu nome de Bacagir. Mas antes de eu liberar você para a oração que vai selar essa mudança, há um último ponto que você precisa ouvir sobre o que acontece com a sua alma no segundo em que você se coloca em postura de autoridade. Eu quero que você se prepare agora. Fecha os olhos ou pelo menos desvia a sua atenção da tela por um instante. Não deixe que nenhuma notificação ou barulho externo interrompa este selamento. Coloca a mão direita sobre o peito, bem no lugar onde o aperto costuma aparecer quando você olha o calendário e sente que os dias estão correndo mais rápido que as suas pernas. Sinta o seu coração bater. Respira fundo. Deixa o ar sair devagar, sentindo o peso dos seus ombros ceder apenas 1 centímetro, permitindo que a tensão acumulada na nuca comece a se dissipar. Isso aqui não é mais uma lição técnica. Não é mais um estudo histórico sobre a vida de Salomão. É oração. É o momento sagrado em que o Bacagir
interrompe o ruído frenético do mundo para ouvir a frequência eterna do Criador, ajustando o seu relógio interno pelo cronômetro do céu. Eu te entrego, Senhor, o cansaço denso que se acumulou nestas últimas semanas e nestes últimos meses, como uma poeira metálica e pesada sobre as engrenagens da minha alma. Eu te entrego o peso invisível que eu carreguei sozinho, sem reclamar, quando as luzes da empresa se apagaram e eu ainda estava lá, ou quando eu parei diante daquela maçaneta às 7 da noite e senti que não tinha absolutamente nada de bom para oferecer a quem me esperava. Eu te entrego a insônia que eu tentei rotular como normal, o estado de alerta constante que eu chamei de meu jeito de ser, e toda a fadiga crônica que transformou meus segundos de paz em horas de um combate invisível contra o relógio. Eu te entrego o meu tempo que foi sequestrado pelo automático e peço que o Senhor remova agora essa crosta de exaustão do meu espírito, no nome de Jesus. Eu declaro diante do céu e da minha própria consciência que não vou voltar para o modo automático de sobrevivência. Eu não vou recuar agora que recebi o meu nome e entendi o meu valor. Eu não vou permitir que o inimigo roube a minha esperança e não vou desistir 24 horas antes da minha janela de oportunidade se abrir, como eu infelizmente fiz tantas vezes no passado, por não conhecer a minha identidade. A pressão que eu senti nestes dias, esse esmagamento do meu ânimo, não foi sinal de que eu fui abandonado ou que o meu chamado foi revogado, foi o sinal inequívoco da minha proximidade. Proximidade da virada que está marcada para o meu próximo dia comum, para a minha próxima segunda-feira, às 5 da manhã. Eu permaneço no meu posto de sentinela, firme, com os pés plantados na rocha, porque o meu timing foi restaurado pela mesma mão que governa os séculos e as estações. E eu recebo agora, com a palma das mãos voltadas para cima, em sinal de total dependência e abertura, os 3 nomes que foram selados sobre a minha identidade profunda nesta intimidade. Eu recebo e aceito o nome de Guardião da Alvorada, para que eu governe o meu despertar e não seja mais atropelado pelas horas. Eu recebo o nome de Portador do Moed, para que os meus olhos espirituais reconheçam cada encontro marcado e cada janela de destino que se abrir diante de mim. Eu recebo o nome de Enviado da Permanência, para que as minhas pernas não fraquejem, enquanto a colheita total não estiver devidamente guardada nos meus celeiros. Eu não recebo esses nomes para ostentar vaidade diante dos homens, mas para lembrar de quem eu sou no silêncio da minha alma, para atravessar cada desafio que vem com esses nomes na minha boca, na minha postura de governo e na força do meu peito. E antes da voz que vem agora, antes que o Senhor fale diretamente ao seu coração, eu preciso que você ouça uma coisa com a clareza absoluta de quem acabou de acordar de um longo pesadelo. A intensidade do que você passou nos últimos meses, esse peso excruciante que quase te fez dobrar os joelhos e entregar os pontos por puro cansaço, não é de forma alguma uma prova de que algo está errado com você ou que a sua fé é insuficiente. Pelo contrário, é a prova material e espiritual de que você é exatamente quem você sempre soube que era lá no fundo. Alguém que carrega algo tão grande, tão transformador e tão perigoso para o ciclo de derrota da sua linhagem, que o adversário precisou tentar sequestrar o seu relógio e a sua percepção de tempo, para garantir que você nunca chegasse ao seu lugar de governo. Você não foi atacado por um erro de cálculo do destino ou por acaso no meio da multidão. Você foi atacado precisamente no ponto onde a sua identidade de Bakir pretende manifestar-se com maior força e autoridade nos próximos dias e meses. Quanto mais pesado foi o ataque à sua percepção de tempo, quanto mais profunda e silenciosa foi a sua exaustão. Mais perigoso você é considerado para o sistema de urgências e distrações deste mundo. A pressão insuportável que você sentiu não foi o sinal da sua derrota iminente ou da sua fraqueza humana. Foi o radar espiritual indicando a sua proximidade extrema, a proximidade da virada que o céu reservou para este exato momento da sua história. E essa virada, essa restauração completa do seu timing divino, está começando exatamente agora, nestes parágrafos que vão mudar o som do seu despertador e o ritmo do seu coração para sempre.
Se isso bate em você agora, escreve aqui embaixo. Eu recebo a virada. Eu te vi. Antes de qualquer pessoa notar o seu esforço, eu já estava lá. Eu te vi naquela manhã gélida de segunda-feira, em que você acordou muito antes do despertador soar, com o som metálico do relógio na madrugada silenciosa, batendo contra o seu peito como um tambor de guerra que você não queria lutar. E ainda assim, você se levantou no escuro, sem reclamar. Eu vi o olhar de expectativa dos seus avós, que ainda esperam a sua vitória no silêncio da velhice. E eu vi como esse peso te fez caminhar até a cozinha com os ombros carregados pelo mundo. Fazer o café em silêncio enquanto olhava fixamente pela janela para um futuro que parecia nublado e incerto. E ainda assim você decidiu manter a promessa que fez consigo mesmo quando ninguém, absolutamente ninguém, saberia se você quebrasse o seu posto e voltasse a dormir. Eu vi cada oração desesperada que você sussurrou no volante do carro, achando que as suas palavras morriam no estofado ou se perdiam no trânsito. Elas chegaram até mim. Eu as guardei em taças de ouro puríssimo. Você nunca foi esquecido por um único segundo sequer da sua caminhada. Eu nunca te perdi de vista, nem por um instante, mesmo quando você se sentiu completamente perdido no labirinto das suas próprias decisões e dos seus próprios medos. Eu nunca fechei o assento na minha mesa para você, e o seu lugar de governo e honra permaneceu intacto, intocado, com o seu nome gravado na cabeceira, apenas esperando o dia em que você parasse de correr atrás do vento e voltasse o seu olhar para a origem. O caminho tortuoso de exaustão que você está caminhando termina aqui, neste exato encontro de identidades. Você é profunda e irrevogavelmente amado por mim, não pelo que você produz ou pelo que você conquista para os outros, mas pela semente de raiz eterna que eu mesmo plantei no seu espírito. O seu tempo não foi desperdiçado nas batalhas do deserto. Ele foi investido na têmpera e no fortalecimento da sua alma. Você nunca foi esquecido, e hoje eu restauro a sua visão. O que você chamava de sequestro cruel do seu tempo e da sua juventude, eu chamava de lapidação necessária da sua autoridade de rei e de sacerdote. O que você chamava de paralisia angustiante diante da porta da empresa ou do volante do carro, eu chamava de tempo de ajuste fino da sua visão espiritual, para que você não entrasse no lugar errado por pura pressa humana. O que você chamava de exaustão amarga na terça-feira às 7 da noite, quando girava a maçaneta da sua casa com a alma em alerta e o coração apertado, eu chamava de altar de permanência e de fidelidade sendo erguido bem ali, no meio da sua sala de estar, provando para todo o reino espiritual que você é plenamente capaz de sustentar o peso da glória que eu vou derramar sobre a sua linhagem e sobre a sua casa. O que ontem era apenas dor, hoje eu transformo em código de sabedoria e autoridade na sua mão. Seu nome está gravado na palma das minhas mãos com ferro e fogo, não apenas como um registro burocrático em um livro esquecido, mas como uma memória viva e pulsante que eu carrego em cada respiração da minha atenção constante sobre toda a terra. E o que eu vou colocar nas suas mãos a seguir, através do instrumento de sabedoria que eu fiz Salomão registrar há milênios, eu já havia separado e ungido para você antes mesmo do seu primeiro despertar neste mundo. Vá em frente, Bacair, com a cabeça erguida e o passo firme. A cadeira na cabeceira da mesa é sua por direito. O óleo fresco da unção já está descendo pela sua fronte, restaurando a sua alegria. E o orgulho imenso que eu sinto de você nunca, em tempo algum, foi retido. Estava apenas esperando o momento sagrado em que você pudesse finalmente recebê-lo em paz, sem discutir se merece ou se falhou, mas apenas ocupando o lugar de enviado e de escolhido que eu mesmo te dei. E há uma voz insidiosa que está tentando falar agora mesmo dentro de você. Uma voz persistente que sussurra: isso não é para mim. Isso é para alguém que tem uma fé muito maior, para alguém que tem uma disciplina férrea que eu já perdi há muito tempo, para alguém que merece a bênção muito mais do que um cansado e falho como eu. Eu preciso que você ouça isso de mim agora, com a autoridade absoluta de quem conhece cada fibra da sua estrutura
e cada pensamento do seu coração. Você tem permissão. Você tem permissão plena e total para receber agora o que você não conquistou e nunca poderia conquistar apenas pelo seu esforço humano. Você tem permissão para ser amado, cuidado e restaurado, sem ter que executar perfeitamente cada pequena tarefa da sua lista interminável. Você tem permissão para ocupar a sua cadeira na mesa do rei sem ter que justificar por que merece estar ali, ou quais foram as grandes vitórias que você acumulou na última semana para pagar pelo seu lugar. Você tem permissão para deixar morrer hoje mesmo e de uma vez por todas a versão de você que acreditava piamente que precisava sofrer, se esgotar e se anular para se sentir minimamente digna de uma única palavra vinda do céu. Salomão não preparou esse instrumento de governo para quem já está com a vida em perfeita ordem e o coração sem cicatrizes. Ele o preparou precisamente para o cansado, para o sobrecarregado, para aquele que sente o tempo escorrer pelos dedos como areia fina. E quem está cansado aqui é você, agora. E é exatamente para o cansado que a minha força é renovada e o tempo é remido. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Antes de eu te liberar, eu quero que você caminhe comigo até uma sala que você ainda não viu com os olhos físicos. Não force a imagem. Apenas feche os olhos por um segundo e deixe a cena chegar, como se fosse uma lembrança antiga que estava guardada sob uma camada de poeira. Há uma mesa longa, feita de uma madeira escura que parece absorver o som do mundo lá fora. A luz vem de algum lugar que você não consegue identificar, uma luz que não tem uma fonte única, do jeito que a luz não tem fonte nos sonhos mais nítidos. Há pessoas sentadas à mesa. Algumas você amou profundamente e já não estão mais aqui. Algumas você ainda não conheceu nesta vida, mas o espírito delas vibra com o seu. Outras você conheceu antes mesmo de chegar a este mundo. Os rostos não são estranhos para você. Eles parecem família, mesmo aqueles que os seus olhos físicos nunca viram. E há uma cadeira perto da cabeceira da mesa, exatamente no lugar de maior honra, que está vazia. O formato do seu corpo parece estar esculpido nela, como se a madeira tivesse memória de quem você é. O assento estava esperando por você, e o espaço ao redor dele é o único lugar no universo onde o seu cansaço não tem permissão para entrar. Salomão está sentado à cabeceira da mesa. Ele também estava esperando por você chegar. Você não está criando essa cena na sua imaginação agora. Você está se lembrando dela, porque essa sala existe desde antes de você dar o seu primeiro suspiro. A cadeira sempre foi sua. Ninguém, em tempo algum, teve permissão de sentar nela. Foi guardada apenas para o Bacagair que você descobriu ser hoje. Não diga amém ainda. Sente nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer aqui, nesta intimidade entre o seu chamado e a voz que te convocou. Deixa o silêncio dessa sala eterna acalmar o som metálico do relógio que tentou te governar até agora. Agora, você pode dizer amém. Aquela mesa onde o silêncio cresceu, que o Pai te devolveu há poucos minutos na sua voz. Ela ainda está exposta. Eu quero que você ouça uma coisa antes de fechar este vídeo, porque tem uma frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido nas próximas 3 horas. Vou nomear essa frase agora para você não cair nela. Mas antes da frase, há algo que você precisa receber. O que foi selado aqui agora vai ser testado na sua próxima segunda-feira às 5 da manhã. E lembre-se da permissão que você recebeu há poucos minutos. Você tem permissão para ocupar esse lugar. Você não precisa estar pronto, com todas as respostas na ponta da língua ou com a vida financeira perfeitamente alinhada. Você não precisa merecer mais do que merece agora, neste exato segundo de entrega. Salomão não preparou este instrumento para quem já chegou ao topo e não sente mais cansaço. Ele preparou para quem está aqui, no meio da pressão, precisando de uma vara para não cair. O código da sabedoria de Salomão está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, com o ritual do sono e os 7 decretos da manhã.
por menos que um café com pão de queijo, porque um guardião da alvorada sem cobertura espiritual e operacional apodrece na próxima segunda-feira às 5 da manhã. E o adversário conta exatamente com a chegada dessa segunda-feira para provar que nada mudou. Não é gasto, é instrumento. E Salomão preparou cada página, cada áudio e cada decreto para você atravessar o que vem com mão firme, não com mão vazia, tentando improvisar na hora da exaustão. Você tem a garantia de 7 dias completos para sentir a mudança no peso do seu despertar. O risco é inteiramente nosso. A mão que governa o tempo agora é a sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito e o calor da identidade de Bacair ainda queima na tua fronte. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar, se você esperar, vai ter uma opinião razoável que vai custar o seu instrumento. Porque quem deixa para depois, na verdade, deixa para nunca. E o adversário já sabe disso. A frase que ele vai te dizer é: amanhã eu começo a mudar minha rotina. Ele vai sussurrar isso quando a segunda-feira às 5 da manhã acontecer, porque é exatamente o momento que o sequestro do timing divino por exaustão temporal precisa para te puxar de volta para o modo automático. Ele não vai dizer para você não mudar. Ele vai dizer: amanhã eu começo, porque ele sabe que no seu amanhã é onde você sempre perdeu a sua força. Ele está tentando recuperar o terreno que perdeu hoje no Tribunal do Céu antes que a segunda-feira chegue e você use o que recebeu. Hoje, agora, antes da próxima segunda-feira às 5 da manhã. Não depois, hoje. E Salomão vai sustentar contigo. E agora, a última palavra deste vídeo. E na próxima palavra que vou trazer para este canal, vou te falar sobre o mistério da colheita de inverno. Quem ouviu essa palavra de Bacair, hoje precisa ouvir aquela em sequência, para entender como proteger a semente quando o mundo parecer gélido. Fica de olho no canal, porque o que vem agora não é apenas continuação, é o aprofundamento do que foi destravado aqui. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora para não perder o fio dessa revelação. E quando isso acontecer, e vai acontecer em breve, antes mesmo do que a sua lógica prevê, você vai lembrar deste momento e da sala onde a sua cadeira te esperava. E antes de você ir, pense em uma pessoa específica, não em um grupo, não em uma lista. A pessoa cujo nome e cujo rosto chegaram agora para você enquanto eu falava da mesa longa. A pessoa que tem estado em silêncio, sendo fiel no pouco, sem ser vista por ninguém. A pessoa cuja unção tem atraído ataques violentos ao tempo dela, ataques que até agora não tinham nome. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não lhe pertence e que está prestes a desistir por cansaço. Manda esse vídeo para ela agora. Ela está no escuro, esperando esse nome chegar para conseguir respirar de novo. E quando essa pessoa abrir esse vídeo, ela vai precisar do que você acabou de receber, incluindo o instrumento que Salomão deixou registrado. Pode ser o que abre o ciclo dela também e devolve a paz para a casa dela. O link do código continua no primeiro comentário fixado, esperando por ela do mesmo jeito que esperou por você. Não é um favor que você faz para ela, é serventia ao reino. E o céu vê quem serve ao timing do outro. Comente aqui embaixo, amém recebido. E manda esse vídeo para essa pessoa específica que veio na sua cabeça. Deixa o selamento ser registrado também no seu compartilhamento. Está feito. O que foi entregue aqui hoje foi entregue e não pode ser revogado por nenhuma urgência deste mundo. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play e ouviu o primeiro sinal. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido. A cadeira na cabeceira é sua e o seu tempo foi remido para a glória de quem te chamou. E assim está selado. A próxima segunda-feira, às 5 da manhã, pode esperar mais 10 segundos. O rei já acordou.